Pessoal, muito boa tarde. Estamos dando início a mais um vídeo do Conversa Mole. Hoje é dia 5 de abril de 2022. E a gente veio aqui hoje primeiro para convidá-los para amanhã, às 19h30, aqui no Conversa Mole, assistir aí a mais um episódio ao vivo dos Caras da Ilha. Amanhã nós vamos falar bastante sobre o golpe militar de 1964 e tudo aquilo que ocorreu no Brasil, quer dizer, um resumo, né, na parte econômica, na parte social, na parte política. Então a gente está de volta amanhã, 19h30, aqui no canal. Aí tem o Júlio, tem o Marcelo, estou eu aqui para a gente comentar um pouquinho, esclarecer muitas coisas que as pessoas falam sem ter conhecimento, tá ok? Mas o que me trouxe aqui nesse vídeo hoje foi o vídeo do Eduardo Bolsonaro que ele postou aí nas redes sociais, tentando justificar aquele tweet ignorante, inóbil, incompetente que ele fez atacando a Miriam Leitão, né? Então a gente vai aqui fazer um react do vídeo dele, e eu gostaria muito que vocês acompanhassem, para que a gente possa comentar juntos e vocês entenderem até que ponto os pedidos de desculpa, né, desse pessoal... Fala, pessoal. Vamos lá. Aquela mesma galerinha que tem saudade da Lei Rouanet, que apoia um bandido a voltar ao poder para eles voltarem a mamar nas tetas do Estado, a galera da lacração, que faz aquela patrulha do cancelamento, do politicamente correto, resolveu me pegar para Cristo por causa desse tweet aí. Realmente preocupados com o tweet que eu dei, que eu possa ter ofendido a Miriam Leitão. Eles estão apenas simplesmente preocupados em sair pousando de vítima. Tentar colocar a minha pecha de torturador, de ser uma pessoa extremista, quando na verdade é justamente o contrário. Se eles de fato se preocupassem, né, com uma democracia saudável, com um combate ao discurso de ódio, vamos lá, vamos dar uma colher de chá para eles, combate ao discurso de ódio. Bom, vamos parar aqui. Primeiro ponto. Ele fez todo um preâmbulo, né, da sua conversa. Ele citou aí Lei Rouanet, que é vender uma coisa invendável, esse discurso da Lei Rouanet, porque foi uma das... um dos ataques à cultura, né, que o Bolsonaro tem feito, tá certo? Ao invés de regulamentar ou melhorar uma lei que favorece a cultura, porque sem cultura você não consegue criar uma nação, tá certo? Eles preferem fazer esse factoide aí de chamar a Lei Rouanet de mamar nas tetas do governo, que é uma grande mentira, porque todos sabem que a Lei Rouanet é um incentivo à cultura dado por empresas particulares que, na verdade, financiam o espetáculo e tem, né, o seu valor desse financiamento em parte descontado do imposto a pagar pelo lucro líquido. Quer dizer, é um benefício maravilhoso para a cultura, proporcionou e proporciona a muita gente a ver shows, espetáculos, teatro, a ter conhecimento com cultura, né, coisa que não faz parte do vocabulário da família Bolsonaro, tá certo? Mas vamos lá, vamos continuando aqui, porque ele toca no assunto da Miriam Leitão de novo. Então vamos entender. Sobre essa questão da cobra, tem apenas a palavra da Miriam Leitão dizendo que isso aí ocorreu. Agora, se nós formos olhar os fatos daquele período histórico dos anos 60... Vamos dar mais um break aqui, porque não é possível. Ô, Eduardo, explica uma coisa para mim. Eu sei que você não vai conseguir explicar, porque você não tem os neurônios suficientes para explicar essa situação. Mas eu gostaria de entender. As torturas eram efetuadas nos porões da ditadura, né? Se você não sabe, por exemplo, em Santos ou na Praia Grande, tem um forte lá, né? Um forte Itaipu, que servia de cela para o pessoal que era aprisionado e sofriam tortura, né? Os perseguidos politicamente, com ou sem razão, né? Então você não sabia disso, porque você não era nem nascido, com certeza, tá certo? Nem seu pai sabia, né? Então,
Tem lá, aqui em São Paulo, nós tínhamos o Operação Bandeirantes, DEOPS, né? Onde as pessoas eram torturadas, né? Humilhadas, assim como foi a Miriam Leitão. E você queria o quê? Que tivesse testemunha, né? Porque as testemunhas, muito provavelmente, ou morreram pela idade, né? E devem estar ardendo no fogo do inferno, com certeza absoluta, tá certo? Ou jamais vão assumir a culpa de terem torturado uma criança de 18 anos, que era o caso da Miriam Leitão, grávida de 1 mês, que quando ela entrou nos porões da ditadura para sofrer os abusos, as torturas e toda forma de assédio moral, sexual, seja lá o que for, que ocorreu a ela, tá certo? Ela tinha 18 anos de idade, pesava 50 quilos, 1 mês de gravidez, e ao sair das dependências militares, né, da tortura, dos calabouços, ela tinha passado ali 3 meses, 4 meses de gravidez e pesava 39 quilos. Mas vamos lá, ela realmente não teve a palavra dela contra a sua, né? 70? Eu queria saber onde é que está a indignação do pessoal que está me acusando de torturador extremista, quando explodiram a cabeça de um almirante e mataram o jornalista Regis com uma bomba do aeroporto de Guararapes. E foi só após esse episódio que começou, de fato, a luta armada. Bom, vamos parar aqui. E os militares não puderam. Vamos parar aqui. Tem uma sequência lógica de tudo isso que está colocado aí dentro desse seu vídeo, Eduardo Bolsonaro. A ditadura militar já tinha resolvido em 1965 cancelar as eleições presidenciais. Se você não sabia, realmente você não deve saber pelo que você está falando, então não haveria a devolução, né, ao povo, ou pelo menos a volta à democracia ao país, como foi apregoado, né, na Revolução de 1964. E esse episódio do aeroporto de Guararapes, ele ocorreu em julho de 1966, quando começou, né, o endurecimento da ditadura militar no Brasil. Foram aí o início do período de chumbo, né, que culminou de 69 até 1972. E aí ocorreram diversos casos, né, de sequestro de diplomatas, né, houve o assassinato de um militar alemão, como você mesmo coloca ali dentro, mas isso tudo ocorreu depois que foi instituído o mais terrível ato institucional que um país poderia ter, que é o ato institucional número 5. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Diante de um cenário de instabilidade, devolver o poder aos civis através de eleições. E aí essa escalada continuou, até ter sequestro de cônsul, até ter assassinato de militar alemão no Brasil, sequestro de aeronaves que foram para Cuba, assaltos a banco às centenas. Esse mesmo pessoal que está dizendo que eu sou extremista? Não, você não é extremista, você é um cara muito ponderado e muito razoável, né? Agora você também omite aí algumas coisas importantes, então vamos lá. Esses 4 diplomatas que foram sequestrados, eles foram sequestrados pela VPR, Guarda Popular Revolucionária, pelo Colina, pelo MR8, esses grupos de terroristas aí, guerrilheiros que você se refere. E de forma alguma esse tipo de ação é uma coisa ridícula também, o extremismo de qualquer lado é muito ruim, mas eu estou só relatando aqui e retornando à realidade dos fatos, tá certo? Não, e esses 4 diplomatas, eles foram trocados por 115 prisioneiros, né, que estavam ali nos porões da ditadura militar na época, né, sofrendo todas as espécies de degradação humana. Mas continuamos aqui com o seu pedido, não sei se é pedido de desculpa, será?
É uma pena que só o Gabeira tenha admitido qual é a real intenção dessas pessoas. Todos os principais ex-guerrilheiros que se lançam na luta política costumam dizer que estavam lutando pela democracia. Eu não tenho condições de dizer isso. Eu estava lutando contra uma ditadura militar, mas se você examinar o programa político que nos movia naquele momento, era voltado para uma ditadura do proletariado. Havia muita gente lutando pela democracia no Brasil. Aqui, vamos parar aqui. Bom, muito bem, o Gabeira me lembrou bem, assim, com em armas, a turma guerrilheira, vamos chamar assim, eles tinham um propósito que era a ditadura do proletariado. Mas, contrariamente ao que divulgam e colocam por aí, para vocês terem uma ideia, a guerrilha do Araguaia, né, levantamento feito pela Comissão da Verdade e pelo pessoal daquele livro Brasil Nunca Mais, né, que eu faço questão que vocês leiam coisas realmente que retratam a verdade, ok? Eles, todos os livros e a Comissão da Verdade levantou que, na verdade, no Araguaia deveriam ter 90 guerrilheiros, né? Ou 90 extremistas de esquerda, tá certo? Lutando lá pela tal da ditadura do proletariado. Em compensação, o Exército mobilizou, o Exército, a Marinha e a Aeronáutica mobilizaram 20 mil homens para caçar, que é a verdade, caçar 90 pessoas. Essa ação, ela deflagrou em 1970, 1971. Amanhã no Caras da Ilha a gente vai comentar a respeito. Faço questão que vocês acompanhem, tá ok? Mas desses 90, 100 guerrilheiros que estavam aí, 70, mais de 70 não foram identificados até hoje. Sumiram os corpos, tá certo? Então ninguém sabe onde são, quem eram, como foi. As famílias não têm notícias. Isso você não conta, né, Eduardo? Isso você omite, tá certo? Então vamos lá, vamos continuando aqui só para encerrar esse martírio, né? Que foi esse vídeo do Eduardo. Se a Miriam Leitão fosse realmente torturada, eu seria o primeiro a defendê-la. Já o pessoal, os coleguinhas dela da Lacrolândia, não dá para dizer a mesma coisa, né? Porque eles têm que ver quem é que está torturando e quem está sendo torturado para daí formar suas convicções. Porque o que parece, quando de um lado está o nome Bolsonaro, vale tudo para atacar e denegrir, até mesmo torcer pela morte dele. Bom, pessoal, vocês viram aí, então, o vídeo do Eduardo Bananinha Bolsonaro tentando justificar o injustificável, tá certo? E para você ter uma ideia de quanto desinformado ele é, e obviamente toda a sua família, ele termina o vídeo com uma palavra racista, né? Denigrir Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, é uma palavra racista. Então, vocês tenham uma ideia, né, do quanto essa família é despreparada, né? Ela só é preparada para esse monte de impropérios aí que vocês estão vendo e que vocês viram, tá bom? Bom, gente, mas o vídeo de hoje era esse react que nós fizemos. Eu amanhã aguardo vocês aqui no nosso canal para mais um Caras da Ilha. Tá aí de volta o Júlio, Marcelo, eu, e o nosso tema vai ser o golpe militar de 64, com bastante discussão e apontando na ferida. Tá ok? Até amanhã, gente. Tamo junto. Tá?